Ao canal Rastro Sombrio. No vídeo de hoje vamos explorar os lugares mais assombrados de Portugal, onde o passado sombrio ainda ecoa através de relatos arrepiantes. Aparições fantasmagóricas, sussurros no silêncio da noite e mistérios que permanecem sem explicação. Dizem que em certos lugares, a barreira entre este mundo e o além é quase inexistente. E é exatamente nesses cenários macabros que iremos mergulhar. Prepare-se para conhecer os segredos mais sombrios de Portugal. Palácio Beal Séjour. O Palácio Beal Séjour, localizado no coração de Lisboa, guarda em suas paredes não apenas a elegância de um passado imperial, mas também mistérios que até hoje intrigam aqueles que se atrevem a explorar seus corredores. Antigamente residência do enigmático Barão da Glória, o palácio foi o cenário de um estilo de vida requintado, mas também de intrigas e segredos que parecem ter permanecido entre os muros de sua construção. No entanto, à medida que o tempo passou, o palácio foi abandonado por seus antigos moradores e passou a abrigar o gabinete de estudos olisiponenses. Desde então, estranhos acontecimentos começaram a ser registrados por funcionários e visitantes. Relatos de empregados que trabalham no edifício falam de uma presença inexplicável que ainda parece rondar o palácio. Livros e documentos, cuidadosamente organizados, aparecem misteriosamente fora de lugar, como se o Barão da Glória ainda estivesse ali, mexendo em seus arquivos e rearrumando o que foi deixado para trás. A sensação de ser observado é constante, e muitos descrevem uma atmosfera tensa, como se os próprios objetos, incluindo os móveis e os quadros nas paredes, estivessem de alguma forma ligados à presença do barão. Há quem diga que ele é visto de relance, uma sombra no canto do olho, ou ouvida, em suaves murmúrios, conversando consigo mesmo, como se ainda estivesse imerso em suas memórias. Os relatos sobre barulhos estranhos são igualmente perturbadores. À noite, o silêncio do palácio é interrompido por passos leves e arrastados, como se alguém caminhasse pelos corredores com pressa, mas sem pressa alguma de ser visto. O som de portas batendo também é frequente, mesmo quando ninguém está perto delas. O mais estranho é o murmúrio de uma risada baixa e abafada, como se o barão ainda estivesse aprontando alguma travessura ou, talvez, rindo de algo que jamais foi dito. E assim, o Palácio Beal Séjour continua a ser um mistério, com seus ecos do passado e sua presença sobrenatural, convidando os curiosos a se aproximarem e se perderem em suas histórias de terror e assombração. Sanatório de Montalto. O Sanatório de Montalto, também conhecido como Sanatório de Valongo, é um dos lugares mais assombrados de Portugal, e sua história é marcada pela tragédia, negligência e mistério. Erguido na década de 1950, o sanatório foi projetado para abrigar e tratar pacientes com tuberculose, uma doença devastadora que ceifava muitas vidas na época. No entanto, o que deveria ser um local de cura se transformou em um verdadeiro pesadelo. A superlotação era um problema constante, com até 350 pacientes internados ao mesmo tempo, embora a capacidade do edifício fosse de apenas 50 camas. Os relatos de condições precárias, falta de cuidados médicos adequados e negligência pelos profissionais de saúde tornaram-se frequentes, criando um ambiente sombrio e desesperador para aqueles que ali estavam. O sofrimento dos pacientes foi intensificado pela escassez de recursos e pela pressão do grande número de doentes. Muitos faleceram em condições terríveis, vítimas da tuberculose e das péssimas condições em que eram mantidos. As histórias de abuso e maus-tratos correram soltas, e eventualmente, as denúncias de negligência fizeram com que o sanatório fosse fechado em 1975. Após o fechamento, o local foi abandonado, sendo rapidamente pichado e vandalizado. Durante o dia, as ruínas serviram para atividades recreativas, como paintball, mas a noite trazia consigo uma atmosfera completamente diferente. O que muitos não sabiam era que o sanatório estava longe de ser vazio. Quem se aventura nas ruínas do Sanatório de Montalto à noite, afirma que o lugar ainda é habitado por espíritos atormentados dos doentes que ali pereceram. Os gritos e gemidos daqueles que sofreram com a doença e com os abusos parecem ecoar pelas paredes desmoronadas, e há relatos de aparições fantasmagóricas que rondam os corredores e os quartos abandonados. Além disso, o local é ligado a histórias sinistras de rituais satânicos que teriam ocorrido nas suas sombras, tornando ainda mais assustadora a sua reputação. O Sanatório de Montalto não é apenas um marco da história da tuberculose em Portugal, mas também um lugar onde o sobrenatural e o mistério permanecem vivos, desafiando qualquer explicação lógica e atraindo aqueles que buscam enfrentar o desconhecido.
Palácio de Valenças. O Palácio de Valenças, situado na encantadora e mística cidade de Sintra, é mais um dos locais que combina a beleza arquitetônica com o passado de mistério e assombração. Antiga residência do Conde de Valenças, a imponente construção foi marcada por histórias de luxo e poder, mas também pelo sofrimento e tragédia. O que muitos não sabem é que, por trás das suas paredes elegantes e de seu charme histórico, o palácio carrega uma lenda de amor não correspondido e morte precoce que até hoje assombra seus corredores. A história que dá origem à assombração está ligada a uma jovem serviçal chamada Palmira. Apaixonada perdidamente pelo Conde de Valenças, Palmira vivia na esperança de que seu amor fosse correspondido, mas o que ela não sabia era que seus sentimentos não seriam correspondidos da mesma forma. Consumida pela dor e desesperança, a jovem serviçal tomou a trágica decisão de acabar com sua própria vida, lançando-se das altas janelas do palácio, deixando para trás um coração partido e uma história de amor não vivida. Depois desse momento dizem que seu espírito ainda perambula pelos corredores do Palácio de Valenças, buscando a paz que nunca encontrou em vida. Os relatos sobre a presença de Palmira no palácio são muitos. Visitantes e moradores locais afirmam ouvir passos suaves e o som de roupas arrastando pelo chão nos momentos mais silenciosos. Há também quem jure ter visto uma figura feminina, com aparência de serviçal, vagando pelas escadas e pelos salões do palácio, como se ainda estivesse em busca de algo ou alguém. Os mais corajosos que se aventuraram a passar a noite no palácio falam de uma sensação de frio repentino e de uma presença inquietante que parece os acompanhar durante todo o tempo. O Palácio de Valenças, com sua história de amor, dor e tragédia, continua a ser um dos lugares mais assombrados de Sintra, onde o espírito de Palmira parece nunca ter encontrado descanso. Pátio do Carrasco. O Pátio do Carrasco, localizado em Lisboa, guarda uma das histórias mais sombrias da cidade, marcada por lamentos e uma presença inquietante que persiste até hoje. O nome do local está diretamente ligado a Luís Alves, o último carrasco de Portugal, que, entre as décadas de 1860 e 1870, foi o responsável por executar a pena de morte no país. Conhecido como o Negro, Alves foi uma figura que, embora necessária na sociedade da época, carregava consigo o peso de inúmeras vidas ceifadas. Ao que tudo indica, esse pátio foi seu lar temporário, e desde então, os relatos de fenômenos inexplicáveis começaram a se espalhar. A lenda do Pátio do Carrasco está repleta de mistério. Disse que havia um túnel subterrâneo, que ligava o pátio à cadeia do Limoeiro, situada bem ao lado. Este túnel teria sido usado por Luís Alves para se deslocar rapidamente entre sua residência e a prisão, onde ele executava suas funções. No entanto, a história não para por aí. Após sua morte em 1873, a atmosfera do lugar começou a carregar um peso inexplicável, como se o espírito atormentado do carrasco ainda estivesse preso a essas paredes. Relatos de moradores e visitantes falam de sons estranhos, como gritos abafados que emanam do solo, muitos dos quais são descritos como sendo os próprios lamentos de Luís, atormentado pelos muitos assassinatos que foi obrigado a cometer. Com o passar dos anos, o Pátio do Carrasco foi ficando em ruínas, mas sua fama de assombrado não diminuiu. Pelo contrário, aumentou com o tempo. Aqueles que passam por ali, especialmente durante a noite, afirmam sentir uma sensação de desconforto e a impressão de estarem sendo observados. Acredite ou não, muitos dizem que em algumas noites, ainda é possível ouvir os gritos de Luís Alves, ecoando pelo pátio, como um lembrete sombrio de sua tarefa macabra. Assim, o Pátio do Carrasco permanece, como um lugar marcado pela tragédia e pela dor, um monumento silencioso aos pecados do passado, e uma história que continua a aterrorizar aqueles que ousam se aproximar. Palacete de Marques Gomes. O Palacete de Marques Gomes, localizado na margem do Rio Douro, em Vila Nova de Gaia, é um local que atrai curiosos e amantes do mistério, mas que também desperta um medo profundo. A mansão, que antes refletia a grandeza e o luxo de uma vida aristocrática, hoje se encontra abandonada, mas com uma aura de mistério que parece se intensificar a cada história contada por aqueles que se aproximam de suas paredes. A edificação, com sua arquitetura imponente e um cenário bucólico à beira do rio, esconde algo mais, algo que vai além da decadência do tempo e da natureza. De acordo com aqueles que se aventuraram a entrar no interior do palacete, o que parecia ser uma simples exploração se transformou em uma experiência sobrenatural. Há relatos de vozes estranhas, metálicas e abruptas, que ecoam pelo ar,
como se estivessem sendo ditas por uma presença invisível. A mais conhecida dessas vozes é um grito que, em tom firme e ameaçador, ordena: saiam já daqui, vão embora. Os que ouviram a voz garantem que foi uma sensação de gelo no sangue, uma sensação de que estavam sendo observados e, pior ainda, de que algo queria afastá-los de uma forma implacável. Não eram apenas sussurros ou sons distantes, mas algo intenso e profundamente perturbador. Os boatos sobre o palacete de Marques Gomes se espalharam rapidamente, e o que antes era uma mansão majestosa se transformou em um símbolo de terror na região. Muitos dizem que a presença de almas perdidas ainda ronda o local, e que esses espíritos tentam comunicar algo a quem ousa adentrar o palacete. Ao longo dos anos, o medo foi suficiente para que ninguém se aventurasse a investigar mais profundamente os mistérios que a mansão esconde. As histórias se perpetuam, fazendo com que o palacete de Marques Gomes continue a ser um lugar interditado, um local que desafia a razão e que, para muitos, prova que as almas de outro mundo ainda habitam a Terra, esperando para contar suas histórias. Faculdade de Belas Artes. A Faculdade de Belas Artes, em Lisboa, localizada no histórico Convento de São Francisco, no Chiado, é um lugar repleto de histórias de arte, mas também de mistérios sobrenaturais. O edifício, com sua arquitetura austera e escura, exala uma atmosfera enigmática, especialmente quando a noite cai. Originalmente um convento, o local foi testemunha de séculos de histórias religiosas e conventuais, mas hoje, como escola de artes, é conhecido por ser um ponto de encontro entre a arte e o sobrenatural. No entanto, algo na atmosfera do lugar parece ter ficado para trás, algo que não pode ser facilmente explicado. Antigos alunos e funcionários que frequentaram a faculdade relatam experiências perturbadoras que não podem ser ignoradas. Vultos misteriosos são vistos deslizando pelos corredores, figuras escuras que desaparecem antes que alguém possa compreender o que está acontecendo. Elevadores que funcionam sozinhos, subindo e descendo sem ninguém dentro, e portas que se abrem e fecham com uma força inexplicável, são alguns dos fenômenos que têm deixado muitos assustados. As marcas no chão, que aparecem do nada e desaparecem tão rapidamente quanto surgem, também são constantes, como se uma presença invisível estivesse deixando sua marca no ambiente. O mistério aumenta ainda mais quando se considera o passado do edifício. Durante os anos em que foi um convento, a área foi palco de orações, rituais e talvez de segredos que nunca foram revelados. O que se sabe é que as histórias de assombrações nunca pararam de crescer, alimentadas por relatos que atravessam gerações. A Faculdade de Belas Artes pode ser uma escola de criatividade e aprendizado, mas suas paredes guardam segredos sombrios e uma presença inquietante, que parece se manifestar sempre que alguém se atreve a explorar mais a fundo seus corredores. Palácio Biester. O Palácio Biester, localizado na deslumbrante Serra de Sintra, é um dos lugares mais misteriosos e fascinantes da região. Situado na Estrada da Pena, sua arquitetura neogótica, com formas imponentes e sombrias, lembra os cenários típicos de filmes de bruxarias e feitiçarias. Por essa razão, o local é carinhosamente conhecido como a Casa das Bruxas, um nome que não apenas faz alusão à sua estética, mas também aos rumores que cercam o edifício. Construído no século XIX, o palácio já foi palco de mistérios e acontecimentos enigmáticos, sendo até mesmo utilizado como cenário para o thriller A Nona Porta, dirigido por Roman Polanski. No entanto, a verdadeira história por trás do Palácio Biester vai muito além da ficção. Lendas antigas falam de uma sociedade secreta que teria se reunido nas sombrias dependências do palácio. Os membros dessa sociedade, supostamente envoltos em rituais ocultos e práticas misteriosas, deixaram para trás vestígios de sua presença, que alimentaram a fama do palácio como um lugar de mistério e esoterismo. Um dos relatos mais assustadores envolve a suposta existência de um livro guardado na cave do edifício, um livro que teria sido escrito pelo próprio diabo, contendo feitiços e maldições capazes de abalar os mais rígidos corações. Este livro, se realmente existiu, teria sido um poderoso artefato de magia negra, capaz de invocar forças sobrenaturais que ainda rondariam o palácio. O que é incontestável, entretanto, são os relatos perturbadores daqueles que se aventuraram a explorar o Palácio Biester. Há quem diga que, ao atravessar os corredores sombrios do local, é possível sentir uma presença estranha e ameaçadora. Alguns afirmam ter visto figuras sombrias, vestindo roupas antigas, caminhando pelos salões, enquanto outros relatam ouvir vozes sussurrantes e risos diabólicos que parecem ecoar pelas paredes.
Não é de se admirar que o Palácio Biester seja considerado um dos locais mais assombrados de Sintra, um ponto onde o passado sombrio, as lendas de sociedades secretas e a arquitetura fascinante se unem para criar uma aura de mistério que perdura até os dias de hoje. Castelo de Almourol. O Castelo de Almourol, situado em uma pequena ilha no Rio Tejo, em Santarém, é um dos marcos históricos mais imponentes de Portugal. Com sua arquitetura medieval, torres que tocam o céu e uma paisagem que parece saída de um conto de fadas, o castelo é, sem dúvida, um lugar de beleza única. No entanto, por trás de sua magnificência, esconde-se uma história que carrega um mistério sombrio e uma lenda de amor não correspondido que tem aterrorizado visitantes e moradores da região por séculos. Disse que o castelo é habitado por um fantasma, o de uma princesa apaixonada, cujos passos ecoam pelos corredores e que vaga eternamente em busca de um amor que nunca teve. A história começa em um tempo distante, quando o castelo era um próspero refúgio para nobres e guerreiros. A princesa, filha de um poderoso nobre, vivia ali em reclusão, longe das distrações do mundo exterior. Em algum momento de sua juventude, ela se apaixonou perdidamente por um cavaleiro, um homem de alta estatura e bravura, mas com um destino cruel. O cavaleiro, no entanto, jamais a amou da mesma maneira e por causa de sua lealdade ao rei, ele foi enviado para lutar em terras distantes. Ao retornar, o cavaleiro havia se casado com outra, deixando a princesa devastada e com o coração partido. Ela, incapaz de suportar a dor, passou a vaguear pelos corredores vazios do castelo, esperando um amor que jamais viria. Com o tempo, a princesa tornou-se uma sombra de sua antiga beleza. Seu espírito, inquieto e atormentado pela dor do abandono, nunca conseguiu encontrar paz. A lenda afirma que seu espírito ainda vaga pelas torres do castelo de Almourol, especialmente nas noites mais escuras, quando a névoa se mistura com o rio e a lua ilumina o castelo de maneira fantasmagórica. Aqueles que visitam o local à noite relatam ter visto uma figura etérea, com vestes brancas, caminhando lentamente pelas muralhas, como se buscasse desesperadamente pelo cavaleiro perdido. Seus lamentos são ouvidos nas correntes de vento que passam por entre as pedras, e muitos afirmam que ao olhar nas águas do rio, conseguem ver um reflexo de sua imagem. A princesa, aprisionada pela dor de um amor não correspondido, parece condenada a vagar eternamente pelo castelo, e até hoje seu espírito continua a assustar aqueles que se atrevem a adentrar seus muros. Um dos maiores e mais grandiosos edifícios históricos de Portugal, esconde não apenas sua imensa beleza arquitetônica, mas também segredos sombrios que o transformam em um dos locais mais misteriosos e assombrados do país. Construído no século XVIII, sob as ordens do rei Dom João V, o convento foi erguido para abrigar uma ordem religiosa e servir como símbolo de poder e riqueza. No entanto, poucos sabem que, por trás das suas imponentes fachadas e ricos detalhes artísticos, o convento carrega consigo tragédias e histórias macabras que continuam a assombrar quem ousa explorá-lo. É um lugar de grande reverência, mas também de um passado marcado por dor e sofrimento. O que muitos não esperam ao visitar o convento de Mafra são as estranhas e misteriosas aparições que, segundo relatos, assombram seus corredores e salas. Entre os rumores mais assustadores, estão os sons inexplicáveis de passos e sussurros que ecoam pelas grandes paredes de pedra. Alguns moradores e visitantes afirmam ter visto figuras fantasmagóricas dos antigos obreiros e trabalhadores que morreram durante a construção do convento. Esses homens, que enfrentaram condições implacáveis, lutando contra a doença e a morte em meio ao trabalho árduo, parecem não ter encontrado descanso nem na morte. Seus espíritos, dizem, continuam a perambular pelas passagens escuras, atormentados pela memória das vidas perdidas no processo de construção. Mas o mistério não para por aí. Nos calabouços do convento, onde a escuridão e o silêncio reinam, há relatos ainda mais perturbadores. Muitos falam de criaturas estranhas, que vagam pelas catacumbas, ratazanas mutantes, que crescem de maneira desproporcional, alimentando-se da podridão e da miséria que ao longo dos séculos se acumulou no subterrâneo. Estas criaturas grotescas não são apenas uma parte da história do convento, mas também uma representação do mal e do sofrimento que ali perdura. Quem se aventura nos andares mais baixos e escuros do convento de Mafra pode sentir a presença densa dessas entidades, como se o próprio lugar estivesse impregnado de uma energia negativa, alimentada pelo passado trágico de suas construções e daquelas almas que nele ficaram aprisionadas. Hotel Palácio de Setiais.
O Hotel Palácio de Setiais, em Sintra, é um local de beleza estonteante e história rica, mas, como muitos outros lugares antigos e grandiosos, carrega consigo uma lenda sombria que atravessa gerações. O palácio, que foi construído no século XVIII, foi inicialmente residência de nobres e, mais tarde, transformado em hotel de luxo. Com seus jardins exuberantes e vistas deslumbrantes, é o destino perfeito para aqueles que buscam um toque de elegância e tranquilidade. Porém, por trás de sua arquitetura magnífica e atmosfera serena, esconde-se uma história que envolve um hóspede que nunca conseguiu realmente partir, e cuja presença ainda assombra os corredores do hotel. A história começa com um homem que, por motivos desconhecidos, escolheu o quarto número 18 para passar a noite no Palácio de Setiais. Dizem que esse hóspede, que nunca foi identificado, teve uma morte repentina e misteriosa no próprio quarto. A partir de então, começaram a surgir os primeiros relatos de atividades sobrenaturais associadas a esse número específico. Os funcionários e alguns hóspedes mais sensíveis afirmam ter ouvido passos ecoando pelos corredores desertos e sentirem uma presença estranha ao passar por esse quarto, como se o espírito do homem que ali morreu ainda estivesse preso a esse lugar. A sensação de um olhar invisível, observando cada movimento, é uma constante entre aqueles que se atrevem a se aproximar. Para os mais corajosos, o quarto número 18 virou um campo de investigação. Gravações feitas durante a noite, quando o hotel está em silêncio, revelaram algo que nenhuma câmera pôde registrar. Embora as imagens mostrem apenas o vazio, os sons gravados são indiscutivelmente perturbadores. Vozes baixas e indistintas podem ser ouvidas ao fundo, e, em algumas gravações, é possível distinguir um homem falando, embora ninguém na sala tenha ouvido ou visto nada. Estes fenômenos, misteriosos e inquietantes, alimentam a lenda do Palácio de Setiais, tornando o quarto 18 um dos locais mais evitados pelos visitantes, mas também um dos mais procurados por aqueles que buscam uma experiência paranormal verdadeiramente assustadora. Capela dos Ossos. A Capela dos Ossos, em Évora, Portugal, é um dos lugares mais macabros e enigmáticos do país. Construída no século XVI por um monge franciscano, seu propósito era lembrar a fragilidade da vida e a inevitabilidade da morte. No entanto, a forma como essa mensagem foi transmitida causa arrepios até os dias de hoje. Suas paredes e colunas são cobertas por crânios e ossos de aproximadamente 5.000 monges, dispostos de maneira meticulosa, como se observassem silenciosamente cada visitante que ousa atravessar seu portal. Logo na entrada, uma inscrição desafia qualquer um a refletir sobre sua própria existência. Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. O ambiente dentro da capela é sufocante, carregado por uma atmosfera pesada que parece sussurrar histórias de sofrimento e penitência. No teto, uma frase ainda mais perturbadora está escrita: "Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento." Para muitos, isso representa a crença franciscana de que a morte é apenas uma passagem para algo maior. Mas lendas sussurram que os espíritos dos monges, cujos restos agora adornam as paredes, ainda vagam pela capela. Relatos falam de sussurros ecoando entre os crânios, sombras que se movem entre as colunas e até mesmo o som de passos que não pertencem a ninguém visível. Poucos sabem, mas entre os ossos há uma história particularmente sombria. Conta-se que 2 corpos foram deixados intactos dentro da capela, pendurados pelos pés como um lembrete de um castigo divino. Dizem que pertenciam a um pai e um filho amaldiçoados por uma mulher em seu leito de morte, e que desde então, suas almas não encontram descanso. Aqueles que passam perto de seus restos juram ouvir murmúrios de lamentação e sentir uma presença gélida ao redor. Se a capela foi criada para ensinar sobre a efemeridade da vida, também se tornou um portal para os mistérios que habitam entre o mundo dos vivos e o dos mortos. O Castelinho de São João do Estoril, em Cascais, ergue-se imponente à beira-mar, com sua arquitetura digna de contos de fadas. Mas por trás de sua beleza, esconde-se uma história sombria que o transformou em um dos locais mais assombrados de Portugal. Disse que, muitos anos atrás, a filha dos primeiros proprietários, uma menina cega, perdeu-se entre as arribas traiçoeiras próximas à casa e caiu, sendo levada pelas ondas impiedosas do oceano. Sua morte trágica envolveu o castelinho em um véu de mistério, e moradores locais acreditam que sua alma jamais abandonou o lugar. Desde então, relatos perturbadores surgem entre aqueles que passam pela estrada marginal à noite. Testemunhas dizem ver a silhueta de uma menina vagando pelos muros do castelinho, parecendo procurar algo ou alguém.
O vento, que sopra forte naquela região, muitas vezes carrega o que parecem ser sussurros e lamentos vindos da construção. Alguns visitantes afirmam sentir uma presença gelada ao se aproximarem da casa, enquanto outros juram ver luzes piscando misteriosamente dentro do castelinho, mesmo quando está desabitado. O caso mais famoso aconteceu com o sociolite José Castelo Branco, que certa vez manifestou interesse em comprar a propriedade. Durante uma visita ao local, ele relatou ter visto uma menina andando pelos muros do castelinho e no mesmo instante, sentiu uma força irresistível tentando arrastá-lo em direção ao mar. Desesperado, lutou contra o impulso e fugiu do local, desistindo imediatamente da compra. Se essa força que o puxava era apenas fruto do medo ou um eco do destino trágico da menina, ninguém sabe ao certo. O que se mantém vivo é o mistério, e o castelinho de São João do Estoril continua a ser evitado por aqueles que conhecem sua história. Casa do Medo de Lagarinhos. Em meio às paisagens serenas de Lagarinhos, Gouvêa, uma casa abandonada se destaca, não pela sua imponência, mas pelo mistério que a envolve. Conhecida como a Casa do Medo, sua construção nunca foi finalizada, e quem se atreveu a tentar completá-la encontrou um destino sombrio. A história começa com o agricultor abastado, o primeiro proprietário do terreno, que, à beira da morte, fez um último pedido aos filhos, que jamais vendessem a casa e concluíssem as obras iniciadas. Mas, ignorando suas palavras, os herdeiros não só desobedeceram à vontade do pai como também venderam a propriedade, desencadeando uma terrível maldição. A partir desse momento, um padrão macabro se repetiu. Todos os donos que adquiriram a casa e tentaram concluir a construção enfrentaram tragédias inexplicáveis. Alguns morreram de doenças repentinas, outros sofreram acidentes fatais, e há até relatos de pessoas que ao pisar na casa pela primeira vez, sentiram um peso inexplicável no peito, como se uma presença invisível os observasse. Os moradores da região evitam se aproximar do local à noite, pois dizem que é possível ouvir ruídos estranhos, como marteladas ecoando no vazio e sussurros carregados pelo vento. O último comprador conhecido da casa, um empresário que desacreditava de lendas, decidiu ignorar os avisos e deu início às reformas. Trabalhadores relataram ferramentas desaparecendo misteriosamente e portas que se fechavam sozinhas. Semanas depois, antes mesmo de ver a obra avançar, o empresário faleceu em circunstâncias inesperadas. Desde então, ninguém mais ousou tocar na construção, e a Casa do Medo permanece inacabada, como se estivesse condenada a nunca ser concluída, aprisionada entre o mundo dos vivos e o domínio dos mortos. Casa do Relógio de Sol. Erguida em 1907 na Foz do Douro, a Casa do Relógio de Sol foi um símbolo de status e tradição. Construída no estilo manuelino, foi projetada como um refúgio de verão para o capitão de artilharia Arthur Jorge Guimarães, sua esposa e seus 2 filhos. Durante anos, a família desfrutou de momentos felizes na propriedade, mas tudo mudou com a morte do capitão. A casa passou para os herdeiros legítimos, mas um evento inesperado selaria seu destino sombrio. Nos anos 70, um sapateiro invadiu a propriedade e a transformou tanto em lar quanto em oficina. Aos poucos, o artesão negligenciou a estrutura, arrancando móveis e danificando sua beleza original. O conflito com os verdadeiros donos arrastou-se nos tribunais, e a disputa nunca foi resolvida. Com o passar do tempo, histórias começaram a surgir. Vizinhos e curiosos que se aventuravam perto da casa afirmavam ouvir sons estranhos durante a noite. Passos ecoando nos corredores vazios, sussurros ininteligíveis e batidas constantes nas paredes, como se alguém tentasse reivindicar o que lhe pertencia. Há relatos de vultos observando pelas janelas e até mesmo de uma presença invisível que provoca arrepios gelados em quem se aproxima demais. Para muitos, a energia carregada do local é um reflexo do espírito do capitão, indignado com a profanação de sua antiga residência. A crença de que fantasmas permanecem na Terra quando possuem assuntos inacabados fortalece ainda mais o mistério da Casa do Relógio de Sol. Sejam as almas da família Guimarães ou entidades despertadas pelo longo litígio, algo ali parece não descansar. O sapateiro, que viveu por anos na casa tomada, teria comentado com vizinhos que sentia uma presença incômoda todas as noites, como se fosse observado por olhos invisíveis. Por fim, ele acabou deixando o local sem dar explicações. A casa segue abandonada, resistindo ao tempo, mas carregando consigo uma aura de mistério que afasta aqueles que conhecem sua história. Edifício panorâmico de Monsanto.
Construído sobre o Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa, o edifício panorâmico deveria ter sido um dos mais luxuosos empreendimentos turísticos da cidade. A construção começou em 1968 com a promessa de um restaurante sofisticado, oferecendo uma vista deslumbrante sobre a capital portuguesa. Mas, conforme as obras avançavam, problemas inexplicáveis começaram a surgir. Estruturas desmoronavam sem motivo aparente, materiais desapareciam e trabalhadores relataram acidentes estranhos. O projeto foi sendo alterado repetidamente, de restaurante a discoteca, de discoteca a bingo, e depois a nada. Nenhum plano prosperou, como se uma força invisível rejeitasse qualquer tentativa de dar vida ao local. O abandono foi inevitável, e com o tempo, a estrutura inacabada se tornou alvo de histórias aterrorizantes. Quem se aventura por seus corredores sombrios relatam ouvir passos ecoando entre as paredes vazias e sussurros surgindo do nada. Alguns visitantes afirmam sentir uma presença observando-os, enquanto outros dizem ter visto vultos desaparecendo nas sombras. Há quem acredite que o local está amaldiçoado, que algo impede qualquer tentativa de revitalização. Uma onda de má sorte parece envolver o edifício, afastando investidores e deixando para trás apenas concreto desgastado e pichações que tentam dar voz ao mistério. Mesmo diante de sua decadência, o edifício continua atraindo curiosos e exploradores urbanos, seduzidos por sua aura macabra. Alguns dizem que sua maldição é fruto de antigas histórias não resolvidas, talvez ligadas às terras onde foi erguido. Outros acreditam que a própria energia do lugar, carregada de falhas e promessas não cumpridas, alimenta a sensação de inquietação. O que é certo é que o panorâmico de Monsanto segue imponente, mas vazio, como um monumento àquilo que nunca conseguiu ser. E enquanto ninguém ousa transformá-lo, a lenda cresce, tornando um dos lugares mais misteriosos de Lisboa. Teatro Letes. O Teatro Letes, um dos mais antigos e charmosos do Algarve, guarda uma história sombria por trás de suas cortinas. Construído no século XIX, foi palco de inúmeros espetáculos, mas também testemunhou uma tragédia que nunca foi esquecida. Dizem que, há décadas atrás, uma jovem bailarina, pressionada por ensaios rigorosos e pela busca incessante pela perfeição, sucumbiu ao desespero. Incapaz de lidar com as exigências impostas a ela, tomou a decisão extrema de tirar sua vida no próprio palco, o mesmo onde sonhava brilhar. Relatos inquietantes começaram a surgir logo após sua morte. Funcionários e artistas afirmam ouvir passos ecoando pelo teatro quando não há ninguém por perto, e a madeira do palco range como se alguém ainda estivesse dançando. Cortinas se movem sozinhas, refletores piscam sem motivo aparente e uma brisa gélida percorre os bastidores nos momentos mais inesperados. Alguns espectadores e técnicos juram ter visto a silhueta de uma mulher de vestes delicadas espreitando das coxias, como se aguardasse o momento de entrar em cena. Mesmo com sua atmosfera assombrada, o teatro continua a receber espetáculos e plateias fascinadas por sua história e arquitetura. Entre os artistas, porém, persiste a sensação de que nunca estão realmente sozinhos no palco. O espírito da bailarina parece permanecer ali, repetindo eternamente os passos de uma dança que jamais pôde ser concluída. Casa do Diabo. Escondida entre as paisagens rurais de Felgueiras, a Casa do Diabo ergue-se em ruínas, mas sua fama assombrada continua viva. No passado, um casal de agricultores tentou transformar a propriedade em um lar tranquilo, mas logo perceberam que algo inexplicável os acompanhava. Pequenas ocorrências logo se tornaram aterrorizantes. Portas batiam sem vento, sussurros ecoavam pelos corredores e, em certas noites, um cheiro pútrido invadia os quartos sem explicação. Entre os episódios mais macabros, a mulher, uma talentosa bordadeira, deixou seu trabalho dobrado e cuidadosamente passado a ferro em um dos quartos. Ao retornar na manhã seguinte, encontrou os tecidos revirados, encharcados de urina e jogados pelo chão. O mesmo aposento tornou-se o epicentro de fenômenos assustadores, com móveis que se moviam sozinhos e objetos que eram arremessados no ar, como se uma força invisível quisesse expulsá-los dali. A cada noite passada na casa, o medo crescia, até que o casal não suportou mais e fugiu, deixando tudo para trás. Mesmo vazia, a casa nunca ficou verdadeiramente sozinha. Relatos de moradores e visitantes descrevem a presença de uma figura sombria observando da varanda, além de ruídos perturbadores vindos do interior. Até mesmo seguranças já registraram atividades inexplicáveis no local.
Quem se aventura a se aproximar garante que uma sensação opressiva toma conta do ambiente, como se algo invisível aguardasse a próxima vítima para revelar seu verdadeiro terror. Pousada da Serra da Estrela. No alto da Serra da Estrela, a pousada que hoje atrai turistas com sua vista deslumbrante e conforto refinado, guarda por trás de suas paredes uma história sombria. Antigo sanatório, o edifício foi construído para acolher pacientes com tuberculose, uma doença que, nos tempos antigos, ceifava vidas sem piedade. Durante décadas, o local foi um refúgio para aqueles que buscavam tratamento, mas muitos nunca saíram de lá, vítimas da doença cruel. Nos anos 80, com o abandono do sanatório, o edifício ficou deserto, até que foi transformado na luxuosa pousada que conhecemos hoje. Apesar do charme e da modernidade que envolvem o lugar, alguns relatos indicam que os fantasmas dos antigos pacientes ainda perambulam pelos corredores. Há quem afirme ouvir sons inexplicáveis de camas rangendo e passos ecoando nas noites mais silenciosas, como se os doentes que ali passaram a última fase de suas vidas ainda vagassem presos ao lugar. Não são poucas as histórias de hóspedes que se sentem observados ou que têm a sensação de que há algo, ou alguém, os acompanhando por todo o edifício. Embora nenhum hóspede tenha oficialmente se queixado de experiências aterrorizantes, a aura sombria da pousada permanece, criando uma atmosfera de mistério que não passa despercebida por quem se atreve a se hospedar. O local, situado a mais de 1000 metros de altitude, oferece o cenário perfeito para quem busca tranquilidade, mas, para os mais sensíveis, pode também ser um convite para encontros com o além. Quinta da Juncosa. A Quinta da Juncosa, em Penafiel, é um lugar marcado por tragédia e mistério. No século XIX, o proprietário da propriedade, o Barão de Lages, vivia com a esposa e os filhos, em uma grande casa que parecia ser o símbolo de sua fortuna e status. No entanto, a aparente felicidade da família escondeu uma sombra que logo tomaria conta do lugar. Desconfiado de uma possível traição de sua esposa, o barão, tomado pela ira e pela loucura, cometeu um crime hediondo. Matou a mulher com suas próprias mãos, convencido de que ela o estava traindo. Após o horrível ato, o barão tentou justificar sua violência, mas logo percebeu que estava enganado. A dor e o remorso tomaram conta de sua mente, e em um impulso desesperado, ele assassinou os filhos, com a mesma crueldade. Com a família inteira perdida e o peso do pecado em sua alma, o homem não conseguiu mais suportar a culpa e, em um ato final de desespero, tirou a própria vida. A casa, que já foi um símbolo de sua grandeza, agora se tornava um palco de horrores, e a Quinta da Juncosa se tornava um lugar amaldiçoado. Quem se aproxima da quinta hoje conta histórias de aparições inquietantes e de vozes que ecoam pelos corredores da casa, como se as almas das vítimas ainda vagassem por ali, buscando justiça e paz. Dizem que, nas noites mais sombrias, é possível ouvir os gritos de desespero da mulher e das crianças, ecoando pelas paredes da antiga casa. O Barão de Lages, atormentado por sua própria consciência, seria o único responsável por esse tormento eterno, sendo o verdadeiro fantasma que ainda assombra aquele lugar. Aqueles que se atrevem a visitar o local falam de uma sensação estranha de estar sendo observados, como se as almas de quem ali sofreu ainda estivessem presentes, incapazes de deixar o mundo dos vivos. Quinta da Pauliceia. Localizada em Águeda, a Quinta da Pauliceia é uma verdadeira joia do abandono, com um aspecto digno de filme de terror. A história dessa casa começa no final do século XIX, quando uma família de origem portuguesa, rica e respeitada, decidiu mudar-se para o Brasil. A propriedade, que seria o símbolo da sua fortuna, ganhou o nome de Pauliceia, inspirado na cidade de São Paulo, na qual a família se estabeleceu. No entanto, o destino reservava um fim trágico para todos os seus membros, que foram um a um, vítimas de uma epidemia de gripe. A doença devastou todos os integrantes da família, deixando apenas um sobrevivente, Neca Carneiro. Contudo, a morte desta figura misteriosa é envolta em mistério. Não se sabe exatamente como ela faleceu, o que aumenta a aura de terror que paira sobre o local. Alguns dizem que ela sucumbiu de forma igualmente trágica, mas outros afirmam que sua morte foi cercada de acontecimentos inexplicáveis, alimentando ainda mais as lendas em torno da casa. Nos dias atuais, a Quinta da Pauliceia permanece abandonada e quem se atreve a se aproximar do local relata experiências inquietantes. Gritos agonizantes podem ser ouvidos ao longe, vindo das profundezas da propriedade, acompanhados por sons que não pertencem a este mundo,
como o toque de um piano tocado por mãos invisíveis e o relinchar distante de cavalos, como se os antigos moradores nunca tivessem partido. A história da família Carneiro e o mistério envolvendo a morte de Neca continuam a assombrar a casa, mantendo-a como um lugar de lendas e horrores que não parecem ter fim. Esses lugares carregam consigo histórias que transcendem o tempo, revelando mistérios e energias que continuam a desafiar a compreensão humana.